Não é o método, não é o princípio. Ela até atrai pessoas. São métodos carnais. Por que são métodos carnais? Porque a propaganda que eu estou usando para atraí-los é para te satisfazer a carne. Está solteiro? Vai arrumar uma pessoa. Carne. Está triste? Vai ser feliz. Carne. Está com pouco dinheiro? Vai ter muito. Quem quer muito dinheiro? Carnais? Carne. Métodos atrativos carnais. Nisso consiste o evangelho contemporâneo. Nisso consiste. Então elas vêm, elas se batizam, fazem a oração do pecador, entram em algum cargo da igreja e nós as declaramos salvas. E por que elas são salvas? Porque repetiram a oração, ou porque mudaram algum hábito exterior, ou porque se batizaram. Mas elas não foram levadas à fé, nem ao arrependimento. Por quê? Porque o método que eu usei para trazê-las não foi a proclamação do evangelho, foi uma técnica carnal de autoajuda e bem-estar, que todo ímpio que passa dificuldade vai aceitar. E o que acontece com isso? Mateus 23, 18. Ai de vós, escribas, fariseus e doutores da lei, que percorrei o mar procurando um prosélito, para fazer um prosélito, e o tornais 2 vezes mais filhos do inferno. É isso que o nosso evangelismo moderno, contemporâneo, está fazendo com os pecadores. Eles já estavam perdidos, condenados na ignorância, mas ao anunciar esse falso evangelho, ao usar essa técnica carnal e dar a ele uma falsa segurança: ó, você está salvo porque se batizou, fez a oração do pecador, ou porque está congregando conosco, mas não há evidência da conversão dele, porque ele não se arrependeu, mudou o coração e nem creu com frutos. Nós então estamos fazendo 2 vezes mais condenados, 2 vezes mais filhos do inferno. E por causa desse método de evangelismo, o que nós temos? Centenas e dezenas e milhares de ímpios dizendo que são cristãos. Dizendo que são cristãos. Dizendo que são salvos. E não são. Você vai a acampamentos de igrejas, você vai a retiros espirituais de jovens, o que você vê é nada mais que celebração da carne. O que você vê é a celebração da sensualidade feminina. O que você vê é a depravação masculina. Você vê um bando de ímpios celebrando a carne, porque nunca ouviram o evangelho, nunca se arrependeram, nunca creram, seguido de frutos. É isso que tem ocorrido, porque o método do evangelismo no púlpito ou o método fora do púlpito não é bíblico, não é o evangelho. Ímpios dentro da igreja, ímpios que nunca se arrependeram, nunca creram e nunca se converteram. Como eu sei? Não é a fé que salva, não é somente a fé que salva. Eu creio, eu digo que creio, eu aceitei a Jesus, eu fiz uma confissão, eu tenho fé nele, mas qual que é a evidência? A Bíblia diz que até os demônios creem. Você crê? Faz bem. Até os demônios creem. O Papa diz que crê. Os católicos dizem que crê. Os kardecistas dizem que creem. E até os demônios dizem que creem. E por causa disso são todos salvos? Vamos ver em Tiago capítulo 2, se todos são salvos. Rapidamente. Melhor, eu abro, você só anota, para ficar mais fácil. Tiago capítulo 2, o que diz? Veja só, no versículo 18: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha só, tem uma coisa aqui que nem vocês andam fazendo. Os demônios creem e tremem. Tem gente que crê e nem treme. Os demônios ainda, em alguns cristãos, estão na frente. Eles creem e tremem. Alguns nem tremem diante do nome do Senhor. Fazes bem, até os demônios creem e tremem.
Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante, é morta? Não foi por obras que Abraão nosso pai foi justificado, quando ofereceu sobre o altar seu próprio filho? Vê como a fé operava juntamente com as suas obras, com efeito, foi pelas obras que a fé nos consumou. Você disse que crê, os demônios também. Agora, qual é a prova que nós somos salvos e que os demônios não são? Eles creem, mas não têm fruto, não praticam a justiça, não se arrependem, não mudam o seu caráter e nem podem mudar. E se nós somos como os demônios, cremos como eles, e não mudamos nosso caráter, nossa maneira de pensar, não há fruto em nós, vamos morar no mesmo lugar que eles, no inferno. Qual é a evidência que alguém crê? Qual a evidência que alguém confessou Jesus, aceitou Jesus, e que essa fé é uma fé salvadora? Quando ele diz, eu creio, os demônios também dizem, eu creio. Não, é quando a fé deles é evidenciada pelas obras. E obras, está dizendo, são obras sociais de caridade. Frutos. A fé é evidenciada por mudança. A fé é evidenciada por disposição nova no coração, novo pensamento. Há atitudes e práticas ímpias deixadas. Fé professada com obras. E atitudes justas que eu não fazia, alcançadas, praticadas. É assim que alguém diz que é salvo. Agora você vê milhares de igrejas e milhões de cristãos que se batizaram, dizem que creem, mas não há evidência na conversão. Escutam música mundana, ficam, se prostituem, vão a show. Eu fiquei impressionado quando eu estava almoçando ontem com um jovem e estava nesse restaurante passando um show de um grupo, de uma dupla sertaneja famosa. Ele me disse assim, com esse show, quando veio para Franca, a maioria dos cristãos da igreja que eu congregava iam nesse show. E se eu não me engano, até pastor ia nesse show dessa dupla sertaneja jovem que está estourando aí agora. E iam para lá. E não tinha a menor diferença do ímpio. Mas dizem que creem, se batizaram, receberam Jesus um dia, confessaram Ele publicamente. Não foram levados ao arrependimento e à fé, porque a maneira com que foi evangelizado não foi bíblica. Eles não ouviram o evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essas pessoas nunca se arrependeram e nunca creram, por isso nunca se converteram e não estão salvas. São ímpios dentro da igreja. E Jeremias chega ao ponto de dizer, o meu povo, o Israel, os cristãos da atualidade estão fazendo coisas piores que os ímpios. Porque eu conheço ímpios moralmente, socialmente, familiarmente, muito melhor que alguns cristãos depravados, que se dizem cristãos. Tito 1,16. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda obra. Olha aqui, professam que o conhecem, professam que creem, professam que são convertidos, professam que são salvos. Isso é suficiente para Deus? A confissão pública, o batismo nas águas, tomar a santa ceia, fazer a oração do pecador, se dizer convertido, eles faziam tudo isso. Tito está dizendo, Paulo a Tito, professam que o conhecem, mas qual que é a evidência que eles não são salvos ou que eles seriam? Está aqui, ó. Entretanto, o negam por suas obras, o negam por sua conduta, o negam pela sua maneira de pensar, o negam pela sua forma de viver, pelo seu estilo de vida. Não são salvos.